Graça e paz, queridos, estamos dando continuidade à nossa série de exposição na Epístola aos Hebreus. Hoje nós vamos abordar o trecho que finaliza o capítulo 9, que vai do versículo 23 ao versículo 28. Vocês estão vendo esse formato diferente, você que está vendo por vídeo, porque infelizmente tivemos uma dificuldade na gravação da imagem no dia que essa pregação foi feita, mas para que a gente não tenha nenhuma interrupção na nossa série que está sendo colocada aqui nas nossas redes sociais, em outras plataformas e tem o potencial de alcançar mais gente, vou reproduzir aqui tudo aquilo que foi colocado, pedindo que Deus nos direcione tudo para o louvor da sua glória. Então vamos meditar no texto de Hebreus 9, do versículo 23 até o 28. O texto diz o seguinte: portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Que Deus, por meio do seu Espírito, sabendo que a gente não tem condição de compreender essa palavra por nós mesmos, ele nos ilumine, ele nos guie a toda a verdade. Vamos observar aquilo que vimos até aqui. Tudo que nós estudamos nesta epístola aos Hebreus é obra do Espírito Santo que tem um propósito: encorajar, fortalecer, gerar no coração perseverança, principalmente pensando nos destinatários originais, aqueles que confessaram a fé em Cristo, aqueles que fizeram publicamente uma profissão sobre a sua crença, mas eles estavam agora inseguros, eles estavam aí sob o risco de naufragar, abandonar a fé em Cristo e retornar à estrutura antiga, ao judaísmo, à sombra, por conta da perseguição crescente ainda no primeiro século da era cristã. E o argumento do autor para pessoas que estão vivendo isso naquele tempo, como hoje também, o tempo todo, e a gente já viu isso mais de uma vez ao longo da série, é que o retroceder é a maior insensatez que pode tomar a vida de alguém. É a pior coisa que alguém poderia cometer diante do contato com a verdade de Cristo, porque isso revela não apenas fraqueza momentânea, mas falta de fé verdadeira. É a postura de alguém que não viveu a experiência de fé plenamente. Porque a pessoa que é exposta à excelente notícia sobre Cristo, ainda que sofra, ainda que passe por grandes dificuldades, e Cristo advertiu, dizendo que isso aconteceria. No mundo tereis aflições. Ainda assim, a pessoa permanece firme. Não porque seja forte ou madura o suficiente, porque tenha experiência humana suficiente para suportar todas as lutas, ou seja, maduro o suficiente, mas porque a posição em Cristo é uma posição que nos inspira segurança o tempo inteiro. A salvação, meus queridos, não é obra de homem. A palavra do Senhor reforça isso, como em Jonas, por exemplo, no capítulo 2, a salvação é obra de Deus. A salvação vem do Senhor, a salvação é da parte desse Deus bondoso, e nele, a gente vê pela palavra, não há sombra de variação, não há mudança. É uma obra completa que parte dele, finaliza nele e não deixa brechas. A graça que se manifesta para a salvação não deixa falhas, porque a graça que salva é a mesma graça que preserva, é a graça que sustenta. A gente vê o próprio Jesus falando isso em João 6, versículo 39, quando ele diz: a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles a quem ele me deu. E no capítulo 10, naquele tratado sobre o bom pastor, Jesus faz uma promessa: eu lhes dou a vida eterna e eles não perecerão. E fazendo uma retrospectiva de tudo que vimos até aqui em Hebreus, a gente lembra, a gente se recorda no livro porque a mensagem de Cristo é apresentada para nós como o Evangelho.
as boas novas, a boa notícia de Deus ao mundo. A gente não rejeita absolutamente nada que o autor escreveu até aqui, mas se a gente pegar as ideias centrais apenas dos últimos sermões, dos últimos 4 sermões que a gente tem aqui foram pregados, nós já teremos aí motivo suficiente para reconhecer porque Cristo ele é boa notícia ao mundo e por que insensatez abandoná-lo. Primeiro ponto, Cristo leva o nosso nome e intercede por nós em um lugar onde nenhum homem jamais chegou. Isso foi a grande ideia de um sermão passado. Também a gente viu na sequência que Cristo faz uma obra no nosso coração que nenhum homem jamais fez e nenhum homem pode fazer. Consolador. Também diz, a gente viu aqui em um dos sermões, que Cristo conquistou pelo seu próprio sangue a mais excelente e acessível das bênçãos de Deus, a quem nomeamos como a eterna redenção. Aliás, é o que a palavra de Deus diz. E o sangue de Cristo foi, no sermão anterior, a grande ideia da gente, garante tudo o que precisamos diante de Deus. A morte de Cristo confirma o nosso acesso à herança eterna e o sangue derramado garante perdão dos nossos pecados. Isso tudo é muito poderoso. Isso é o Evangelho, e o Evangelho é poderoso. Paulo diz em Romanos 1, versículo 16, eu não me envergonho dessa verdade, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E sendo o poder para a salvação, é o poder para nos sustentar, nos preservar nessa jornada. Enquanto para uns, como Paulo diz em 1 Coríntios 1,18, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ele não diz aqui, o apóstolo Paulo, que o evangelho simplesmente contém alguma porção de poder, mas está dizendo algo maior. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho não conhece derrota. O evangelho não precisa de complemento. O evangelho não depende de ferramentas humanas, da cooperação de circunstâncias humanas. Por isso mesmo, o evangelho ele não perde força com o tempo. O evangelho não diminui o impacto. O evangelho cumpre plenamente o propósito para o qual ele foi enviado, como é a palavra de Deus. Isso tudo porque o Evangelho não é apenas uma mensagem, um texto a que fazemos menção volta e meia. Não é apenas uma ideia, uma teoria. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então por que o Evangelho é poderoso? O Evangelho é poderoso, afinal, porque Cristo é poderoso. O Evangelho não conhece derrota porque Cristo não conhece derrota. Ele não precisa de complemento porque a obra de Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. O evangelho ele não perde força, não perde impacto, porque ele está ancorado, a gente viu isso pouco antes em Hebreus, no poder da vida indestrutível de Cristo, o Cristo ressurreto. Ele é o poder de Deus. Só que um ponto precisa ter a nossa atenção nesse momento. Uma boa notícia, excelente notícia como o evangelho, só é percebida quando nós percebemos a realidade de má notícias em que nós estamos inseridos. E aqui a gente começa a enxergar com mais clareza, entendam como essa perspectiva inicial ela é necessária. Olhando para o mundo ao nosso redor, muitos poderiam dizer que a maior boa notícia para o mundo, para a nossa realidade, seria a cura de todas as doenças, o fim das guerras, governos que sejam perfeitamente justos, o fim das desigualdades. A gente vê algumas teologias sendo construídas que enfatizam mais isso. E todos esses anseios são legítimos, mas são absolutamente superficiais, porque estão tocando na consequência e não na causa. A gente não vai achar que alguém pode se acostumar com essa realidade de sofrimento. Ninguém aceita esse mundo de tragédias como normal. Algo em nós resiste em tratar tudo isso como comum, trivial, todos nós estamos ansiando tanto, estamos unidos tanto no compartilhamento do sofrimento desse mundo, como também no anseio que o nosso coração tem por uma solução definitiva. O problema é que nós temos uma dificuldade latente, a gente tem dificuldade de enxergar a solução perfeita, porque nós somos tardios em reconhecer qual a verdadeira causa de todos os problemas. Sem a lente das escrituras, nós nos acostumamos a olhar os problemas aqui do nosso mundo como desordens causadas pelos homens, mas sem perceber
a gente até entende que é o ser humano responsável, mas a gente não entende tudo isso como resultado de problemas mais profundos. A gente fala de egoísmo, de ambição, de violência, de falta de amor, e o apóstolo Paulo reconhece que o problema de fato tem a ver com o homem, sim. O homem, ele é desobediente, insensato, idólatra, impuro, imoral, odioso, irado, ele fala isso em uma das suas cartas, mas a pergunta é, será que há algo mais profundo que isso? Que sirva de base comum para todas as más notícias que se renovam a cada manhã nessa vida debaixo do sol? Ou, de fato, o problema do ser humano é somente o ser humano, enquanto houver humanidade, o mundo permanecerá sendo essa arena de sofrimento, esse cenário de tragédia que a gente se acostumou a testemunhar aqui. Esses problemas têm uma causa primária que a Bíblia responde. É a Bíblia quem dá a resposta absoluta para isso. Em Romanos 3:23, a palavra vai dizer que a causa primária de todos esses problemas que mexem conosco, nos fazem sofrer, está lá em Romanos 3:23. Todos pecaram, estão igualmente destituídos da glória de Deus. E uma das ideias bíblicas para o pecado é errar o alvo, ou você não acertar, desviar do propósito que Deus estabeleceu. Só que a ideia não é tanto que o homem erra nas suas palavras e ações, passando longe da vontade de Deus. Antes daquilo que o homem fala, antes daquilo que o homem faz, é o próprio coração do homem, que é a sua fonte de vida, que é em si errante depois do pecado em relação à vontade de Deus. É uma postura constante. Quer dizer que tem um mal, uma força dentro do coração do homem que insiste em desviar, fazer com que o homem se incline na direção oposta à vontade de Deus em tudo que o homem pensa e faz. Logo, tudo aquilo que nós vemos e sentimos na pele, na nossa realidade, o egoísmo, a ambição, a violência, são frutos de algo muito mais profundo, de uma tendência muito mais grave. Lutero, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: o pecado age no coração não para deixar que, não de forma pontual, mas age no coração do homem para não deixar que Deus seja Deus. O pecado age no coração para não deixar que Deus seja Deus. O pecado, então, é uma força que move em nós de forma constante para um lugar, destronar a Deus da sua posição e colocar outro no seu trono legítimo. E a consequência de refletir dessa maneira, de enxergar a vida sob a lente das Escrituras, é perceber que não vamos encontrar a solução dentro de nós. Nós precisamos de algo que seja movido de fora, com uma força impactante como nada mais nesse mundo pode, para nos salvar. Aí a gente lembra, Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí a pergunta seguinte, que é inevitável, é: salvação do quê? Não é salvar somente do nosso coração, daquilo que nós costumamos semear o tempo todo. Não é salvar de más ações, de maus pensamentos, de más palavras. O pecado, antes de ser um problema que reflete na nossa realidade, gerando violência, guerra, desordem, ele tem consequências espirituais sérias. A linguagem da Escritura traz um tom pesado, trágico para isso, das quais a mais grave consequência é o fato de que o pecado ele afronta Deus. Antes de ser uma ofensa contra a criação, a ordem estabelecida por Deus, é uma afronta contra o caráter de Deus. É uma perversão à aliança de Deus. É uma transgressão à lei de Deus. E o Senhor não é indiferente a isso em nenhum momento. Deus não ignora. Romanos 1 diz pra gente que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Só que essa ira não é um sentimento abstrato, nem um descontrole emocional como a gente reage muitas vezes com a nossa ira. Nem é uma explosão de Deus sem razão. A ira de Deus é uma reação santa, justa e perfeita da parte de Deus contra o pecado que coloca os seres humanos, desde Adão e Eva lá atrás, debaixo de uma mesma condição. Todos os seres humanos são condenados, filhos da ira. Por conta do pecado, a ira de Deus não é uma ameaça distante, é uma condição presente que todo homem que permanece com seu coração irremediado, sem tratamento, sem qualquer intervenção, ele está agora impossibilitado de mudar a rota da sua vida. A sua vida caminha para a destruição. Só que aí é exatamente, lembra que eu falei agora há pouco, que essa excelente notícia que é o Evangelho, o poder de Deus
só consegue ser visto por nós dessa maneira quando nós percebemos o cenário de má notícia em que nós estamos inseridos. E é aí que essa boa notícia encontra o seu lugar. Quando nós sabemos quem nós somos longe de Deus. É aqui, diante desse cenário trágico, que a boa notícia se revela como boa notícia. É aqui que Cristo e o Evangelho, Cristo como o Evangelho, se revela como poder de Deus para a salvação. Não é uma salvação apenas do nosso coração. Não é salvação apenas da morte. Não é salvação apenas do pecado. E aí a gente conecta perfeitamente com aquilo que o autor da Carta aos Hebreus está falando ao longo desses capítulos que nós temos estudado até aqui. A salvação é da ira de Deus acima de tudo. Deus em Cristo está nos salvando, por meio do Evangelho, dele mesmo. Da justa condenação que o nosso pecado merece, e ele faz isso por um meio, por um instrumento provido por ele. E a gente entra no coração desses últimos textos que nós temos visto, e já começamos a falar isso desde o início do capítulo 9. O instrumento que Deus usa para nos livrar dele próprio, da condenação que o nosso pecado merece, é o sangue de Cristo. Romanos 5,9 diz o seguinte: como agora fomos justificados pelo sangue, muito mais, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Diferente do que alguns dizem equivocadamente, eu acho que nem tem tanta gente mais dizendo isso, Cristo não veio para pagar um preço ao diabo, como se estivesse libertando os homens de uma escravidão que estava absolutamente sob o controle de Satanás e que ninguém poderia se desvencilhar, a não ser que Deus fizesse um acordo com o inimigo. Não é isso. Cristo veio satisfazer a justiça de Deus. O preço não foi pago ao inferno. O preço foi apresentado ao trono que não nos amedronta em Cristo, mas para nós não é um trono de onde se revela um fogo consumidor, mas nós podemos falar, como o autor aos Hebreus coloca, é o trono da graça. Foi ao trono da graça que o preço foi apresentado, não foi o inferno. Então nós veremos hoje, depois dessa longa abertura, dando continuidade ao texto e finalizando assim o capítulo 9, que o sangue de Cristo, ele garante tudo o que precisamos diante de Deus, hoje, no juízo e na eternidade. Pense nessa ideia. O sangue de Cristo garante tudo o que precisamos diante de Deus, hoje, no juízo e na eternidade. Se nós vimos antes, no sermão anterior, que o sangue de Jesus confirma o nosso acesso à herança como testamento, usando aquela linguagem jurídica, e nos purifica de todo pecado, agora nós veremos que esse sangue de Cristo nos leva até Deus, esse sangue de Cristo nos sustenta diante do juízo, e esse mesmo sangue de Cristo nos conduz à vitória final. A gente vai ver isso em 3 partes. E a primeira parte estabelece o seguinte: o sangue de Cristo é o poder de Deus para o nosso acesso a Ele. O sangue de Cristo é o poder para o nosso acesso a Deus. Olhe comigo, se você tiver com sua Bíblia aí aberta, o versículo 23 até o versículo 26. O texto diz o seguinte: portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou no santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com o sangue alheio. A gente viu isso, dia da expiação. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Nós temos acompanhado até aqui como Cristo ele é a imagem perfeita das sombras do Antigo Testamento, essas figuras que foram colocadas por Deus para apontar para a obra perfeita que seria revelado nesse momento que Paulo fala em Gálatas 4:4, como a plenitude dos tempos. Inclusive, a gente viu os objetos posicionados no tabernáculo, as cerimônias, o tabernáculo em si, em toda a sua glória, mistérios, era apenas ali uma representação da realidade perfeita que Cristo revela. E o autor deixou claro para nós até aqui que a obra de Cristo como sumo sacerdote é superior. A oferta de Cristo, do seu próprio corpo, também é superior. E os benefícios conquistados por Cristo são incomparáveis, superiores, de fato. E que a morte de Cristo realize em nosso favor, tendo a cruz como propiciatório,
de onde é provido aquilo que faz Deus se tornar favorável diante de nós, ali nada na antiga aliança pôde fazer. Porque em Cristo nós não temos uma expiação, o retirar do peso dos pecados de nós, passageiro, que tem que ser repetido ano após ano, insuficiente, como era com os outros sacerdotes, as outras ofertas. A obra de Cristo é perfeita e nos leva ao lugar que realmente importa. O lugar que realmente nós ansiamos estar na real presença do Deus Altíssimo. Não tem um salmo que diz isso? Salmo 42 fala sobre a sede que o homem tem. Nossa alma tem um anseio profundo e nosso anseio profundo é de Deus, do Deus vivo. Na era das sombras, nós estávamos privados de entrar até mesmo no tabernáculo erguido por mãos humanas. Só que agora, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, nós temos acesso à eterna presença de Deus. Não há representação, não há um lugar figurativo. Nós temos acesso ao santuário celestial, o exato, preciso, verdadeiro lugar, que é a morada do Altíssimo. Não é uma representação. Nós temos acesso ao céu, porque Cristo desceu à sepultura, porque Cristo desceu ao abismo e após a sua morte e ressurreição, ele se apresenta a Deus em nosso favor para abrir, assim como ele abriu o véu do templo, aqui fisicamente, ele abre o santuário celestial. E temos que pensar, olhando aquilo que o autor aos Hebreus coloca aqui, que essa é a nossa única chance de chegar lá. Sem o sangue de Cristo, Deus não abre o céu para nós e não nos aceita. O pecado faz separação real entre nós e Deus. Enquanto nós somos alvo de Deus, alvo da ira de Deus pelos nossos pecados, a presença de Deus não nos consola. Não é para nós um anseio que seja aquietado, mas a presença de Deus nos ameaça, nos atemoriza. Se os nossos pecados não são perdoados, não há para nós lugar junto a Deus. A presença de Deus está fechada e o nosso destino é perecer por quanto tempo? Perecer separado de Deus por toda a eternidade. Só que pela obra de Cristo, consumada de uma vez por todas, isso muda para aqueles que creem. O lugar de condenação. No lugar da condenação, o favor de Deus se revela. A ira é apaziguada, não porque Deus simplesmente abandona a sua ira. A partir de hoje não estarei mais irado. Mas porque na cruz o Deus justo derrama plenamente a sua ira em Jesus Cristo, seu próprio Filho. Filho unigênito, Deus de Deus. Ele se ofereceu, como Isaías 53 traz para a gente na profecia, como oferta pela culpa em nosso lugar, para satisfazer o Criador. Ele toma o cálice da ira de Deus. Nós precisávamos, como a dinâmica do Antigo Testamento figurava, de um substituto justo para resolver o nosso problema. E Deus, em sua infinita misericórdia, ele proveu esse substituto para sacrifício. Assim como em Moriá, na história de Abraão e Isaac, ele proveu o cordeiro para sacrifício. Sacrifício de animais foram medidas temporárias, passageiras, que não surtem qualquer efeito hoje. Se fosse por isso, por sacrifícios de animais, o céu permaneceria fechado. Os sumos sacerdotes, quem eram? Eram homens imperfeitos, mortais. Se fosse por eles, a cortina do templo permanecia erguido. Até o pátio era um lugar que nos inspiraria medo. Mas não. A gente vê agora que o santuário terreno, ele não passava de uma representação, mesmo em toda a sua glória, feita por homens. Só que o sacrifício de Cristo é único, suficiente, permanente. O nosso sumo sacerdote, diferente dos humanos da ordem de Levi, ele é eterno, misericordioso e ele é poderoso para salvar, porque o período da delegação do seu ofício não é passageiro. Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, porque ele vive para interceder. Ele tem uma vida indestrutível e enquanto ele vive, o nosso acesso a Deus está aberto. Meus queridos, que coisa maravilhosa. Ao santuário celestial, o verdadeiro santuário, o perfeito lugar de habitação do Senhor. Por isso que o autor diz aqui, agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Quer dizer que o sacrifício de Cristo não precisa de complemento. A obra dele como sacerdote não precisa de nenhum reparo. Nada pode ser acrescentado, não precisa ser repetido, não pode ser melhorado. O melhor de Deus em Cristo já foi oferecido e consumado de uma vez por todas. A obra dele não está em andamento, como ele declarou, está consumado, tetelestai. Ele não entra naquele santuário celestial como
seitas dizem aí, para completar a sua obra. Ele, na verdade, entra no santuário celestial, porque a sua obra já estava completa. Nada mais ele precisaria fazer no seu ministério de humilhação. Mas é importante aqui a gente entender a profundidade do poder de acesso que o sangue de Cristo nos dá. Não quer dizer que simplesmente as nossas orações são ouvidas, que Deus eventualmente ele fala conosco, que Deus recebe a nossa adoração. Está além. O sangue de Cristo garante o perdão dos pecados. O sangue de Cristo garante o pagamento absoluto da dívida que fazia de nós pecadores nas mãos de um Deus irado. Agora não há mais condenação. O céu, a habitação de Deus, o verdadeiro santuário do Altíssimo, agora é também a nossa habitação. O nosso santuário, nós enxergamos agora, não o momento em que nós nos encontraremos com a condenação derramada sem medida sobre a nossa vida, mas pelo sangue de Cristo, nós ansiamos por aquele momento em que o tabernáculo de Deus com os homens será estabelecido e ali nós moraremos com o Senhor por toda a eternidade. Não como filhos da ira, não como criaturas condenadas, mas como filhos amados, herdeiros acolhidos, pessoas que estarão ali para gozar da herança daquele testamento selado por meio do sangue. Pela graça, meus irmãos, o lugar da habitação do Deus Santo e Justo será o lugar de gente que não foi capaz de viver em justiça e santidade. Pense na profundidade disso. O lugar da habitação do Deus Santo e Justo será o lugar de pessoas que não foram capazes em sua vida de viver em justiça e santidade, mas pessoas que foram cobertas definitivamente pelo sangue justificador e santificador do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como diz um hino do cantor cristão, sendo por Cristo salvo, eu posso fazer do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus, expressa na história por meio do sangue de Cristo e somente por Cristo. Mas, em primeiro lugar, a gente vê que o sangue de Cristo tem esse poder de acesso. É o poder de Deus para o nosso acesso a Ele próprio. Mas, em segundo lugar, o sangue de Cristo nos preserva do justo juízo de Deus. O sangue de Cristo nos preserva do justo juízo de Deus. Da mesma forma, diz o texto, como um homem está fadado, destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez depois de se enfrentar o juízo, o autor vai continuar, mas a gente vai ficar nessa primeira parte. Meus irmãos, cientes do significado profundo da obra de Cristo, nós somos lembrados aqui agora de um fato fundamental pelo autor da carta. Só se vive uma vez. A vida é uma só. Uma reflexão que a gente tem que fazer o tempo todo. Depois que o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. É a consequência natural. A nossa vida depois da separação de Deus é uma vida finita, frágil, passageira, limitada, é como um sopro. E depois dessa vida, não tem remendo que você possa fazer a posição que você sustentou durante essa existência. Não tem novas chances. Isso confronta diretamente tudo que o homem tenta construir por si só para aliviar o peso da eternidade, o peso do pós essa existência, o outro lado da eternidade. Ao nosso redor a gente tem muitos enganos, vocês têm contato, assim como eu, com tudo isso o tempo todo. A ideia de reencarnação, como se o homem pudesse voltar para se aperfeiçoar e garantir um destino melhor. A ideia de purgatório, como se ainda tivesse purificação após a morte. A ideia de segunda chance, como se a eternidade pudesse ser renegociada, novos termos, novo contrato. Oração pelos mortos, penitências, tentativas humanas de alterar um destino já definido. Só que a palavra de Deus é clara e o autor aos Hebreus nos lembra que o homem vive uma vez, morre uma vez e depois disso vem o juízo. A gente tem uma história que Jesus conta durante seu ministério terreno que ilustra isso muito bem. A história do rico e Lázaro. Um viveu desfrutando os prazeres da vida, no luxo. O outro ele vive como um mendigo, doente, em aflição, não tinha ninguém que o socorresse. Só que imediatamente após a morte, as coisas ficam definidas. E eu acho que Jesus não quer falar sobre salvação, claro, por obras aqui, ou dizer que o sofrimento dessa vida vai fazer com que se garanta a eternidade. Não é esse o mérito, mas só pensar sobre essa realidade de que após a morte há uma definição imediata. Não tem barganha, um vai para o tormento, o outro para o consolo. E entre esses dois há aí um abismo intransponível.
eles não têm como migrar por sua força, não têm como negociar a passagem, não tem possibilidade de mudança, não tem segunda chance. Isso mostra pra gente que pense na ressurreição que vai haver dos mortos. Pense agora também no tribunal de Cristo, que é uma previsão bíblica. Isso vai acontecer para todos em um dia reservado na história. É um momento que todo mundo vai se encontrar com ele. Só que mesmo imediatamente, assim que a gente parte desta vida, todos nós já entramos na realidade que corresponde ao posicionamento que nós abraçamos. Ou deleite, ou tormento. Paz ou condenação. O comparecer diante do tribunal de Cristo, a ressurreição, acontece em um momento para todo mundo junto na história. Só que quando nós morremos, quando nós fechamos os nossos olhos aqui, o nosso destino já se encontra ali garantido. Ou é deleite, ou é tormento, ou é paz, ou é condenação. Isso é imediato, após a morte, até que chegue o momento da ressurreição. Há em nós um anseio profundo pela eternidade. Vemos isso em Eclesiastes 3, versículo 11, se eu não me engano. Mas a eternidade não vai ser inaugurada antes que todos compareçam ao tribunal do Cordeiro, o tribunal de Cristo. Para isso a gente vai ver mortos de todos os tempos, todos os lugares ressuscitados, e mesmo aqueles que não tiverem morrido não serão poupados, eles vão ser transformados, vão comparecer diante do juízo. E ali a gente vai ver a justiça de Deus se revelando em duas faces. Para aqueles que creram em Cristo em vida, que tomaram a posição junto dele, ainda deste lado da eternidade, de fé, daqueles que se apropriaram dos benefícios da cruz, a promessa é que haverá livramento, benevolência, um amor derramado nessa vida que repercute na eternidade, um amor que cobre multidão de pecados, uma graça que é superabundante sobre a abundância de pecados, tudo pelos méritos de Cristo, não pelo mérito do confessante, daquele que creu com seu coração. Mas a realidade daquele que morre, tendo a fé em Cristo, é uma realidade imediata de alívio. E nesse lugar de julgamento, quem vai ser o titular desse grande tribunal? O titular do tribunal é aquele que dá nome ao tribunal, é o próprio Cristo, o Cordeiro que se entregou. Ele, segundo a palavra de Deus, ele vai julgar vivos e mortos. Nem aqueles que estiverem no túmulo escaparão, todos vão ouvir a sua voz. A palavra diz, todas as nações serão reunidas diante dele, todos ouvirão o seu julgamento com justiça. E aí é onde entra a grande questão. Todos nós morreremos uma só vez, depois da morte vem o juízo. E aí para aqueles que creram nele, a voz dará um decreto. Um decreto que, ao mesmo tempo, esse poder de acesso que nós vimos antes a um lugar, a uma presença. Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é uma perspectiva depois da morte, do juízo que todos nós encontraremos por morrer uma única vez. Só que, por outro lado, para aqueles que não creram, que não estavam assegurados pelo poder de acesso e agora também pelo poder de preservação no juízo, vai ser diferente. Aqueles que acharam que viver uma única vez era justificativa para ser o senhor da sua própria vida, dono do seu próprio coração, ignorar a realidade de Deus, desprezar a obra da cruz, a ira de Deus vai ser derramada sem moderação. Não haverá graça, porque não há graça para quem está fora de Cristo. Não vai ter benevolência, porque não há benevolência fora de Cristo. Cristo é o mediador dos benefícios de Deus, a gente viu isso. E significa não somente que Cristo é o mediador de alguns benefícios de Deus. Não há na eternidade quem possa desfrutar de benefício da parte de Deus longe de Cristo. Muitos hoje desfrutam de benefício da parte de Deus, mesmo sem ter uma posição no coração ao lado de Cristo. Isso é graça comum, a providência de Deus sustenta o mundo. Só que Cristo é o mediador dos benefícios eternos de Deus. Fora dele não há benefício eterno, não há bênção celestial, não há livramento. Fora de Cristo, tudo que resta para o homem é condenação. E aqueles que viveram desprezo a Cristo, ao Evangelho, vão ouvir outra voz do justo juiz, do rei que concentra todo o poder nos céus e na terra. Esses ouvirão, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Esse é o resultado depois da morte, ao se encontrar com o juízo inevitável. E aí a gente tem que recordar. Muitos imaginam que o inferno é o lugar onde Satanás reina, onde Satanás governa, onde Satanás ele castiga os homens.
Só que está longe da perspectiva da Bíblia. O inferno não é o reino de Satanás, é o lugar do castigo de Satanás. No inferno, Satanás não é juiz, Satanás é o réu, porque quem reina no inferno é Deus. Ali é o lugar preparado por Deus para que, após a morte, vindo o juízo, sobre esses que não têm a Cristo seja derramada a sua ira. Aqueles que não têm o sangue do Cordeiro para serem preservados, eles se encontrarão com a condenação. Alguém já disse em certo momento, e eu não lembro para poder dar a referência aqui, quem foi que falou, onde foi que eu li, mas que se tivesse uma placa no inferno para que a pessoa se recordasse da sua vida, estaria escrito o seguinte: eu vivi como quis. Isso resume muito bem a tragédia. Esse mundo nós já enxergamos como uma arena de sofrimento, como um cenário de tragédia. Isso aqui resume a maior tragédia que o homem pode se encontrar, que é a eternidade sem Deus. O homem vive como quer, ignora Deus, endurece o coração. Sabe como aquela geração que pereceu no deserto, que o autor fala pra gente? Só que depois da morte não tem mais escolha. Depois da morte não tem nova chance. Depois da morte não tem negociação. Depois da morte só tem consequência. Então, o sangue de Cristo, meus irmãos, é nossa única esperança. Primeiro ponto que a gente viu hoje nesse texto de Hebreus, do 23 ao 28. Esse sangue de Cristo nos garante acesso à presença de Deus. Esse sangue de Cristo nos preserva no juízo inevitável que todos encontraremos após a morte, e uma única morte que nós teremos. Mas por fim, e é o último ponto desse texto, o sangue de Cristo exulte, meus irmãos, junto comigo. O sangue de Cristo nos concede vitória por toda eternidade. Olha o restante do versículo 28. Assim como Cristo, aliás, versículo 28. Assim como Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E ele aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. Meus irmãos, Jesus Cristo se revelou no seu primeiro ministério, no seu ministério de humilhação, em uma face frágil, humilde. Na primeira vinda, ele se revelou como alguém que as pessoas reputavam como afligido de Deus, castigado justamente, sem majestade atrativa. Mas esse mesmo Jesus, que assim se revelou no seu ministério de humilhação, ele vai se revelar novamente sobre a história. E quando ele se revelar novamente sobre a história, meus irmãos, e ele diz, vem em breve, a rejeição não vai ser mais uma opção. A majestade dele não estará encoberta, a glória dele não será mais contida, a autoridade dele não será questionada, porque isso tudo fluirá naturalmente da sua pessoa. E quando isso acontecer, depois do julgamento, ele vai inaugurar a eternidade. Ali na eternidade não vai ter mais cruz, mas vai ter um trono testemunhado por todos. Não teremos mais inimigos altivos, como o Salmo 2 mostra pra gente. Inimigos soberbos, mas joelhos dobrados, línguas que o adoram. Eu falei em algum outro momento, não sei se foi nessa série de Hebreus ou na nossa do Natal, que a Paul Washer ele diz, não haverá naquele dia joelhos que não se dobrem, aqueles que se recusarem, ainda que tenham os seus joelhos quebrados, mas eles se prostrarão diante do Cordeiro triunfante. Não haverá cruz, não haverá inimigos altivos, não haverá também sangue derramado ou morte, mas os efeitos do sangue derramado e da morte do Cordeiro. Como está em Apocalipse, o que nós veremos fluindo não será o sangue de Cristo castigado na cruz, mas haverá o rio da vida, em Apocalipse 22 diz isso, brilhante como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Não haverá sangue derramado de um justo em um instrumento de maldição, como era visto aquele, o madeiro, mas haverá ali vitória, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Curioso isso, né? O trono de Deus e do Cordeiro. Também não haverá mais pecado. Não haverá isso que nos aflige, a raiz de toda maldade, de toda tragédia do nosso mundo, porque a obra de Jesus, feita de uma única vez, o sangue dele derramado na cruz, de uma vez por todas, foi suficiente e eficiente. Meus irmãos, suficiente e eficiente para comprar gente de toda tribo, língua, povo e nação. Meus irmãos, o sangue de Jesus foi o preço pago da parte de Deus para comprar um povo que creu em vida.
um povo que perseverou em meio às lutas. Vê como aquela introdução era necessária nesse ponto. Eu sei que eu alonguei nela, mas para mim era necessário dizer tudo aquilo. Esse foi o preço pago para comprar um povo que creu em vida. Um povo que perseverou, se manteve firme na graça durante a sua vida. Um povo que, mesmo diante das ameaças de morte, da perseguição, não recuou. Um povo que não olhou para a inconstância do seu coração, da aflição das circunstâncias ao redor, mas um povo que manteve os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé, que não se deteve a coisas passageiras, esperando recompensas passageiras, mesmo com o comprometimento eterno da sua alma. E para aqueles que viveram assim, porque isso tudo veio a partir de um ato de fé em direção a Cristo, experimentar o dom de Deus, o novo nascimento. Para pessoas assim, o sangue de Cristo significou na vida certeza de perdão, esperança da herança. Em vida, significou também ali a esperança de superar as dificuldades, a paz que excede todo entendimento. Então, em vida, esse sangue significou certeza do perdão, esperança da herança. Só que quando chegar o momento do juízo, irado de Deus, isso significará preservação. E quando inaugurar a eternidade, esse mesmo sangue que trouxe certeza, consolo para o coração, esperança, paz, preservação do juízo na hora da morte, será o sangue que nos trará celebração pela vitória do Cordeiro, de que seremos participantes por toda a eternidade. É o mesmo sangue que significa a vitória, e uma vitória que nós celebraremos diante de Cristo junto com Ele para sempre. E sobre esses, naquele dia ouvirá, eles já ouviram a grande bênção, não é? Nós ouviremos essa grande bênção, é isso que esperamos. Naquele dia, vinde benditos do meu Pai, possuir o reino preparado por vocês, a herança prometida, mas também se ouvirá mais. Isso é uma eternidade de ouvir coisas belas da parte de Deus. Apocalipse 12, 10 e 11 diz assim, ó, o que nós ouviremos também. Então ouvi uma forte voz, João testemunha do céu, que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de noite. Eles o venceram o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, eles não amaram a própria vida. Ouviremos a declaração perpétua, forte do trono. Aqui estão aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue que nos garante acesso. O sangue que nos preserva no juízo irado de Deus. É o sangue que nos concede a participação física, plena, na vitória celebrada por toda a eternidade. E naquele dia, quando Cristo se revelar para consumar a salvação do seu povo, será o cumprimento, em vida a gente já viu o cumprimento de grande parte de Isaías 53, mas ali a gente verá o cumprimento da parte final da profecia de Isaías 53, do servo sofredor. Nós não veremos o servo sofredor mais, mas o rei exaltado, o cordeiro como que tendo sido morto, mas agora triunfante no trono. E aí veremos aquela parte final, Isaías 53, 11 e 12. E assim finalizaremos. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos, e pelas transgressões, pelos transgressores, intercedeu. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Ele verá o sofrimento da sua alma e ficará satisfeito. Ali nós nos encontraremos não com um servo sofredor, mas nos encontraremos com um rei satisfeito, exaltado, que compartilhará por toda a eternidade conosco os benefícios da sua vitória por meio do sangue precioso, o sangue que nos dá acesso ao lugar real da habitação de Deus, o sangue que nos preserva do juízo merecido, mas que agora se transforma em favor imerecido da parte de Deus. E o mesmo sangue concede vitória para sempre. Para que esse sangue derramado na cruz do Calvário no primeiro século nos alcance. Não é na nossa força, na nossa capacidade, não é na nosso próprio esforço para superar esse nosso coração errante, mas é crendo
em Jesus Cristo de todo o coração, confessando com a nossa boca que ele morreu pelos nossos pecados. Assim, a grande realidade para nós não será tragédia depois de enfrentar a única morte que nós teremos que passar, porque depois nunca mais nós morreremos. Estaremos eternamente vivos e vivos abundantemente na presença do Senhor, desfrutando da vitória eterna do Cordeiro. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, que Deus nos abençoe por meio dela, nos encoraje, nos fortaleça, nos nutra, para que todos os dias das nossas vidas nós sejamos como aqueles que andam prosseguindo para o alvo, como diz Paulo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.